todos. Boa noite aos internautas. Nós vamos hoje dar a última parte das chamadas obsessões anímicas. E nós estamos nos referindo especialmente a um tipo de associação. Apenas para recordar algo que já vimos, a obsessão deve ser considerada mais como uma associação. Por quê? Porque ela pode representar uma parceria para a prática do mal. Então, nós aprendemos com André Luiz, no livro Libertação, que os grandes crimes são planejados no mundo espiritual. Estamos, pois, falando de uma associação para o mal, quando a pessoa se compromete com o planejamento de um crime, muitas vezes envolvendo inúmeras pessoas, infelizmente, e é isso que está se tornando mais comum em nosso planeta. Por exemplo, um terrorista que coloca várias dinamites no próprio corpo, porque ele pensa em entrar para os céus, levando com ele, na morte, inúmeras pessoas que ele julga serem infiéis a Deus. Será que essa pessoa está agindo sozinha? Por tudo quanto aprendemos com André Luiz e com os espíritos benfeitores, ele não está agindo sozinho. Há um planejamento que é feito no mundo espiritual inferior. Mas, por que se trata de obsessão? Porque é o conúbio, é a união de mentes unidas, então, na prática do mal. Então, nós temos que a obsessão pode ser uma associação visando a prática do mal. Também temos um outro tipo de associação. A associação que representa uma parceria nos hábitos nocivos. E é isso que vamos ver hoje, né? Uma das questões que vamos ver hoje. Então, nós podemos também ter simbioses, que são associações na alimentação, no sono, na sexualidade, como vamos ver mais adiante. E podemos ter uma associação destrutiva por vingança. Essa associação, por que chamamos assim? Porque há uma sintonia. Embora seja uma sintonia que é feita negativamente, mas é uma sintonia. E essa é a mais conhecida. Quando o espírito desencarnado se aproxima ou vem em busca de vingança. Das obsessões, sem dúvida nenhuma, a mais conhecida é esta. Mas aqui na nossa coleção, vocês estão vendo esses outros tipos de associação. E esses outros tipos não deixam de ser obsessão, porque é a união de almas para o mal.
Relembrado isso, nós então passamos a considerar a nossa aula de hoje, que é a obsessão de natureza anímica. Recordando, é uma obsessão causada pelo espírito morador, pelo encarnado. Porque é bom nós recordarmos também que existem, né, participações que variam entre o encarnado e o desencarnado. Então, para recordarmos de uma maneira simples, diríamos que há obsessões de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. E existe obsessão de desencarnado para encarnado. E que aí tem vários tipos que nós vamos ver no desdobramento das nossas aulas e das nossas conversas aqui. Bem, a drogadição é uma parceria de forças inferiores. Por que eu coloquei como sendo uma obsessão de natureza anímica, que envolve o espírito morador, que envolve o encarnado? Por quê que eu coloquei aqui e não como obsessão espirítica? Bem, quem tem um certo contato com os drogaditos sabe que se não houver adesão por parte dele, o psiquiatra não o trata. Não é assim? Então a resposta já está dada. Se não há uma adesão por parte do encarnado, não há possibilidade. Mas ele resiste quanto ao aspecto dessa vivência de hábitos comuns. Ele corta essa possibilidade. Bem, então, na drogadição, por exemplo, essa associação do encarnado ao desencarnado varia. Nós poderíamos dizer de 80%, de 60%, mas na imensa maioria das vezes é 50-50, 50% de cada um. Então nós não podemos falar, coitadinho, está obsediado, por isso é um drogadito. Nós podemos dizer, nosso irmão está equivocado e procurou companhias de hábitos inferiores, tanto quanto os dele mesmo. A diferença é grande. E é verdade. Né? Então, a associação se faz em maior ou menor escala, dependendo da adesão do espírito encarnado. Mas a responsabilidade é do encarnado. Porque nós temos por dever lutar pela pureza da nossa casa orgânica, do nosso corpo, e de entregá-lo como Deus nos entregou. E nós sabemos que os profissionais, psicólogos, psiquiatras, sabem que se não houver adesão, ele poderá, por exemplo, desintoxicar-se durante uma semana, durante 2 meses, 3 meses, mas ele voltará. Então, são casos difíceis. Mas é preciso que a gente perca essa ilusão de que são espíritos maléficos que estão trabalhando a cabeça de nossos entes queridos. Nós vamos acabar com essa ilusão.
Nós precisamos enfrentar a realidade. Eu sei que não é fácil. Né? Por isso mesmo, a família toda adoece. Né? A codependência é uma realidade. Precisa ser tratada, a família toda precisa ser tratada. Porque está todo mundo envolvido no mesmo clima espiritual. Bem, há um caso de dependência química do álcool, que é narrado por André Luiz no livro Sexo e Destino. O personagem verdadeiro chama-se Cláudio Nogueira. Ele tem mais 2 comparsas, mais 2 parceiros no vício. Quando os benfeitores espirituais vão visitá-lo com Félix à frente, eles observam que os 2 parceiros desencarnados estão à porta da residência do Cláudio. E é preciso lembrar que os espíritos desencarnados, eles não têm essa liberdade de estar entrando muito facilmente nos lares quando as portas estão fechadas. E isso, fechado, a gente tem que entender no duplo sentido. Né? É fechado mesmo do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Mas aqui, como os mentores dizem, Cláudio não tinha muita responsabilidade com a parte espiritual, de modo que os parceiros iam e vinham com a maior naturalidade, porque não havia defesa da casa. Aqui eu quero recordar que toda vez que a gente apela para que o Cristo venha à nossa casa, através do culto do Evangelho no lar, toda vez que isso acontece, forma-se um extenso halo de defesa da nossa residência. E não é qualquer espírito que pode entrar. E aqui, André Luiz está recordando que não havia esse sistema de defesa espiritual, porque não havia procura por parte da família, muito menos do Cláudio. Bem, André Luiz perguntou a Félix por que então, se não havia então uma obsessão, no caso do Cláudio, estando esses parceiros espirituais lá. E aí, o Félix diz, você observe bem, analise bem o caso. Ele tem algum constrangimento, o seu livre-arbítrio foi constrangido em algum momento. Aí, André Luiz, que já está bastante treinado nisso, né, viu que ele estava inteiramente livre para tomar a atitude que julgasse melhor. Então, diz Félix, é uma parceria consentida. Não está sendo forçado a nada. Daí nós temos colocado a drogadição como uma obsessão anímica. É o espírito morador que está se comprazendo com hábitos nocivos. Eles não estão sendo constrangidos a isso. E eu não quero dizer com isso que muitos dos nossos irmãos ligados à drogadição não sejam mais pressionados do que outros. Seria ingenuidade da minha parte falar uma coisa dessa. Mas a parceria, muitas vezes, vem do mundo espiritual. E aquilo que nos parece ser um constrangimento, na verdade é um hábito que se estendeu para a matéria. Simplesmente isso. Porque
nosso irmão ou a nossa irmã e levar à drogadição, exatamente porque sente a atração. Embora a gente pense que haja um constrangimento, não há. É uma continuidade do vício sendo vivido aqui na Terra. Bem, vamos ver em Sexo e Destino essa questão em que os parceiros entram pela porta dentro, não há proteção, então um deles vê o Cláudio escarrapachado no sofá, lendo jornal, e começa a sentir o cheiro da garrafa de uísque que está bem próximo deles. Eles vão se sentindo atraídos para a bebida, e um deles chega para o Cláudio, que não o vê, mas ouve na acústica da própria alma o pedido. E ele diz: beber, meu caro, beber. Cláudio, homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se usa no pé, se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem eventualmente num só corpo. Quando é que isso se dá? Quando ele obedece ao pedido do parceiro e coloca o primeiro gole de bebida e os dois, ao mesmo tempo, usufruem, né, da bebida alcoólica. E aí é que o mentor diz: Cláudio, homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem eventualmente num só corpo. É como se eles estivessem incorporados um ao outro. Não há constrangimento. Isso é parceria. Vejam bem, a descrição ainda é do André Luiz. Estalaram a língua de prazer ao mesmo tempo. Levanta-se o outro, o parceiro, e diz: eu também quero. O Cláudio entregava-se por deliberação própria a beber novamente, atendendo à solicitação do parceiro. E aí vem a conclusão especial, né, do benfeitor, dizendo: a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento. Cláudio era um homem bem posto, tinha conseguido recursos respeitáveis, ele não era constrangido a nada, tinha intelectualidade, tinha possibilidade, e, portanto, ele está dizendo que ele tinha a responsabilidade do conhecimento. Ele sabia que não deveria. Então, assim, depois de fazerem uso da bebida em comum, ele está predisposto aos desvios de sexualidade que nele, Cláudio, eram comuns também. Então, ele tenta vencer a resistência de Marita, que ele julga ser sua filha adotiva. Quem lê verá que não é bem assim. E os dois, especialmente um dos parceiros, tem essa inclinação sexual pela garota.
pela Marita, um aspirava ardentemente aos desejos do outro. Os dois tinham cotas iguais de responsabilidade. Ambos desejavam fazer isso. Então, o desfecho vocês poderão ler em Sexo e Vestido. Bem, uma outra descrição que nós temos é do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que o mentor descreve o que acontece numa casa noturna, em que muitos fumavam e bebiam, um ambiente péssimo. E muitos espíritos sorviam as baforadas de fumo que saíam dos encarnados, ainda quentes dos pulmões dos encarnados. E eles absorviam essas baforadas de fumo com alegria e como se estivessem recebendo um alimento. O vício continua, portanto, no mundo espiritual. E, como sabemos, muitos irmãos nossos desencarnados ficam atrelados aos encarnados na busca da satisfação dos vícios que eles não conseguiram largar. E nas casas noturnas, como nós sabemos, há muita libação alcoólica e muito fumo também, apesar de que, quanto aos fumódromos, né, que são obrigados agora a ter nessas casas, a situação continuaria também para o mundo espiritual aproveitar desses momentos, né? Então, eles também se colavam, esses espíritos, no hálito dos alcoólatras inveterados que normalmente iam a essa casa noturna. Então, o ambiente é sombrio, é um ambiente difícil, em que encarnados e desencarnados trocam, mas as vibrações são as piores possíveis, porque estão dentro do nível de vício mesmo. Não apenas da nicotina, mas também do álcool. E muitas outras drogas, né? Eles estão ligados, né, segundo a descrição de André Luiz, aos apetites mais baixos do mundo. É um alimento inferior. E que os coloca, aos irmãos que buscam isso, eles estão mais perto da animalidade inferior, mais próximos da evolução dos animais. Ainda não conseguiram se desprender. Bem, aí houve uma pergunta. Como é que as criaturas humanas se livram dos vícios? Especialmente estamos falando da drogadição. E há uma fala interessante do mentor dizendo que temos o mongolismo, que é a síndrome de Down, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, o aleijão de nascença e muitos outros recursos. Angustiosos, embora, mas necessários, e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada desde o berço em plena fase infantil. Então, muitas doenças que nós consideramos assim bastante difíceis, né, para a criança que já renasce nessas condições, nós temos que ter um outro olhar
o olhar da medicina integral, daquela que vê corpo, perispírito e alma. Por quê? Muitas vezes nós estagiamos durante milênios na Terra sem conseguir largar determinados vícios. Chega o momento em que os benfeitores espirituais, eles são os primeiros a recomendar que haja um renascimento com determinadas dificuldades da matéria, para que a gente não volte a reincidir nos mesmos erros. Essas doenças, portanto, têm que ser vistas por nós como auxílios à nossa evolução espiritual, e não como empecilhos e verdadeiras tragédias domésticas, como o materialismo nos obriga a considerar. Temos que ver que muitas vezes um renascimento assim vai trazer dificuldades para a família, mas também precisamos saber que não há inocentes no processo e que todos nós estamos ligados em encarnações sucessivas e muitas vezes não soubemos dar a educação espiritual aos nossos filhos, de modo a que eles largassem do vício. Então, somos os primeiros a nos candidatar a fim de recebê-los dessa forma, com impeditivos, com doenças, a fim de que aprendam. Bem, mas a pergunta não deixa de ser feita. Seria mediunidade a reunião desses parceiros, por exemplo, no clube noturno? A pergunta foi feita pelos pupilos, né, do nosso pessoal, né, dos espíritos superiores. Então, seria mediunidade o fato de você ficar absolutamente colado ao encarnado nessa libação, tanto da nicotina quanto do álcool, dos jeitos, trejeitos dos encarnados? Seria mediunidade? Sim, claro que é. Claro que é. Só que nós temos que entender que existe a mediunidade que é exercida para o bem da humanidade e a mediunidade que é patológica. Senão não estaríamos estudando a obsessão. São processos obsessivos que às vezes se verificam durante séculos e séculos, milênios e milênios. Mas são, sem dúvida nenhuma, são trocas de recursos mediúnicos entre encarnados e desencarnados. Então, forças que o encarnado ou desencarnado pode aplicar para o bem ou para o mal. No caso aqui, para o mal. Pessoas que agem assim estão incursas em exercício da mediunidade torturada. Dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou sofredoras, mas não deixa de ser mediunidade. Há um domínio, há um predomínio, mas porque com prazer nós nos entregamos a essa subjugação, infelizmente. Por isso é importante que a doutrina espírita, a única religião na Terra que preconiza a mediunidade sadia e busca o exercício da mediunidade virtuosa, da mediunidade sadia, é preciso que as casas espíritas multipliquem esse tipo de intercâmbio, porque é preciso controlar a energia medianímica segundo os princípios espíritas cristãos. Daí a nossa responsabilidade. Porque somente assim
quando nós falarmos ou exercitarmos a mediunidade autêntica, aquela que faz elevar os sentimentos das criaturas humanas, somente assim é que nós vamos sublimar espiritualmente a fé religiosa e vamos nos sublimar interiormente. Até lá, nós passamos por todo tipo de mediunidade prática negativa, aquela que nada constrói, porque existem aquelas mediunidades que utilizam do intercâmbio para, infelizmente, comercializar as faculdades. Ou então, permitir o intercâmbio entre mentes criminosas. Daí a necessidade que nós temos de estudar nas casas espíritas quanto à verdadeira aplicação prática da mediunidade. Bem, nós temos mais um esclarecimento, por exemplo, quanto aos drogaditos que estão numa fase bastante ruim, né, do vício, e que eles começam a ver aranhas, cobras e morcegos, uma situação muito negativa. E, é claro, os psiquiatras, que são materialistas, veem nisso simplesmente a ação poderosa da mente, né, dos pensamentos orgânicos, do cérebro, enfim. Mas os espíritos chamam-nos a atenção para o fato de que essas visões, muitas vezes, estão ligadas ao nosso intercâmbio com mentes poderosíssimas dos alcoólatras desencarnados. Nós estamos ligados a isso. E o que aconteceu com os alcoólatras desencarnados? Eles foram enterrados, na sua imensa maioria, e assistiram à desintegração do próprio corpo físico. Por que nós damos como certo que eles assistiram? Com o auxílio dos benfeitores. Como é que nós damos como certo que isso ocorreu? Porque eles são suicidas indiretas. Não vão sair facilmente do cemitério, até que o fluido vital passe, até que o fluido vital passe para o mundo espiritual, para a matéria, e seja absorvido. Então, os mentores explicam que essas visões de morcegos, cobras, escorpiões e não sei mais o que, são visões autênticas de espíritos aos quais o alcoólatra está ligado e que tem essa visão da desencarnação, que vamos convir, é uma visão favorável, né? São visões terríveis do túmulo, e isso está descrito no livro No Mundo Maior. A mente é invadida por visões terríveis do túmulo, dos alcoólatras inveterados desencarnados. Se a gente faz o link, a ligação entre a nossa mente de drogaditos com aqueles que já passaram para o mundo espiritual, nós passamos a absorver essas mesmas visões do ponto de vista mental. Bem, vamos passar hoje também para a questão da obsessão de natureza espirítica. Que obsessão é essa? Que obsessão é? Encarnado por encarnado.
dos desencarnados para os encarnados. Muito bem. Então, nós estamos falando de um agente causal que é o desencarnado. E para que ele absorva a vitalidade nossa, é preciso que ele faça vampirismo. Então, quando o ectoplasma nosso, de alguma maneira, sai, é expelido, ele tem que estar pronto ali para sugar e para respirar e para absorver essa parte da energia vital. Por quê? Porque se ele não absorver e ele não sugar, ele não toma parte na vivência humana propriamente dita. Nós não conseguiremos no mundo espiritual sentir, né, o mundo, viver a Terra, se a gente não absorver, né, o fluido vital. E o fluido vital, como não existe na gente no mundo espiritual, tem que ser do encarnado. Ele que tem que oferecer. Daí se chamar vampirismo, que a gente procura obter, nem que seja uma mínima parte desse fluido vital, para poder tomar parte nas coisas que acontecem no mundo. Mas isto se dá porque a ligação é negativa, é espúria, é uma ligação de baixo teor, é uma obsessão. Bem, quando nós falamos em simbiose, nós estamos dizendo daquilo que lembramos no começo da palestra. Quer dizer, são hábitos nocivos compartilhados. Mas aí, a busca é do desencarnar, a fim de obter de nós os elementos para se safar da angústia de não ter mais a matéria. Aquele franguinho pururuca, né? Aquele porquinho também pururuca, né? Os requintes da mesa farta, e tudo aquilo que nós julgávamos tão essencial para a nossa vida, se não houver um bom treinamento do outro lado da vida, e a gente quiser sentir esses hábitos alimentares, você só tem um caminho: sugar, absorver energia vital dos encarnados, senão você não vai ter nada disso. Daí porque nós estávamos falando que os espíritos partilham a existência dos encarnados. Bem, para partilhar é na alimentação e no sexo, não é isso? Bem, na alimentação, um exemplo importante André Luiz dá em Missionários da Luz, no capítulo 11. Quem acompanhou a Rádio Boa Nova teve a oportunidade de estudar conosco lá. Então, o caso externo. Quando André Luiz chega, todos estão sentados à mesa. Mas ele observa que junto de cada encarnado está um desencarnado comendo também, alimentando-se também. Então, as nossas mesas, elas têm que receber, de uma certa forma, né, uma espécie de higienização mental, né, a fim de que a gente não tenha esses vampiros, por assim dizer, que simbioticamente ficam ligados ao nosso lar, né, estacionários
porque não, quando a gente desencarna, a gente tem que aprender do outro lado da vida a conviver com outro tipo de matéria e a trabalhar com outro tipo de matéria. Nós não devemos esquecer a questão material. Quando a pessoa vai ao cemitério, eu respeito muito quem vai, quem tem esse culto, etc. Mas ela deveria rezar muito para o parente não estar lá. Porque se estiver lá, significa que ele não aceitou a desencarnação, não teve forças para sair da situação em que está e não está procurando uma renovação de caráter. Porque no mundo espiritual a gente tem que trabalhar em outras bases. Assim como também a gente não deve chamar para morar em casas aqueles que foram embora, aqueles que partiram, porque fatalmente eles vão acabar comendo a nossa mesa. E nós já estamos vendo que isso é uma simbiose que devemos evitar. Então nós não deveremos ter relacionamento nenhum com os que partiram? Não, Deus me livre, temos que ter, né? No entanto, eles têm as tarefas deles e nós temos as nossas. E vamos trocar figurinhas, vamos conversar, vamos estar juntos nos momentos de folga, de parte a parte. Ou então, nós vamos juntos nas tarefas que os espíritos determinaram. É outra história. Então, nós vamos aprender a ter um relacionamento correto com os que partiram. Quanto mais amarmos esses familiares, menos devemos querê-los na porta da nossa casa. A não ser que eles mesmos, por interesse nosso e do mundo espiritual, estejam conosco. E eles estão. Porque nada impede de eles ficarem unidos a nós pelos laços fantásticos do sentimento. E qualquer coisa que a gente esteja passando ou orando, eles estão rente de nós. Mas isso não significa que eles precisam morar conosco. Eles têm tarefas para fazer. E às vezes tarefas muito pesadas. E nós temos que parar com essa mania de achar que todo mundo tem que ficar grudado na barra da nossa calça, da nossa saia. Cada um precisa cuidar da sua vida. No plano em que está. E ninguém está apartado do amor daqueles que mais amam. Isso é uma balela, isso não existe. Quando a gente lê, como eu li, mais de 500 cartas para estudar do que Chico recebeu, você vê nitidamente que bate no coração do desencarnado o telefone daqui permanentemente no coração dele. Eles sabem tudo. Só que eles ficarão doidinhos, varridos, se nós não oferecermos para eles uma segurança nesse sentimento, a ponto de trabalharmos corretamente aqui, dando forças para eles trabalharem do outro lado. Isso é uma necessidade. E o seguinte, o egoísmo não deve fazer parte da nossa vida. Então, a desencarnação significa crescer espiritualmente. Que é um relacionamento maduro que nós temos que ter com os que vão, respeitá-los. Mas também, é claro, não estamos apartados do amor deles. Nem o Pai seria o nosso Pai se assim fosse. Bem, então, por enquanto, nós vamos nos restringir nesta aula às simbioses, que são esses processos
em que ficamos mais unidos aos desencarnados obsessivamente através de maus atos. Então, nós já vimos que a Esther e os seus parentes estão ligados na alimentação, vampirizando a ceia familiar, o ambiente de alimentação. A outra questão é o caso Desidério e Elisa, que compartilham a relação sexual. Ele desencarnado, ela encarnada. Eu fui ver hoje pela manhã a premiere do filme que nós apresentamos ontem. Está maravilhoso. Não percam, dia 14 de setembro nos cinemas, porque o livro E a Vida Continua teve realmente um trabalho exemplar do Paulo Figueiredo na adaptação e está muito fiel ao livro. De modo que vocês estão convidados a prestigiar, né, o nosso cinema, a nossa arte, e vão sair de lá realmente tocados por esse filme. É uma beleza, muito bonito mesmo. Bem, nesse meu livro, A Obsessão de Suas Máscaras, eu falo da ligação Desidério e Elisa, que vocês vão ver no filme. Está muito bem retratado. Então, eles compartilham a relação sexual, o que é também uma simbiose nessa área. E é uma simbiose que acaba, né, trazendo prejuízo de parte a parte. Nenhum dos dois evolui, porque cada um deveria estar num determinado plano, e a gente acaba perdendo também energia vital, que é fundamental para o funcionamento dos nossos órgãos. Precisamos prestar bastante atenção nisso. Então, inicialmente estamos vendo essa simbiose no campo da alimentação e no campo do sexo. E na próxima vez, nós vamos ampliar um pouco e fazer a conexão entre simbiose e neurose, né? Depressão, ansiedade, medo, enfim, tudo aquilo que nos traz, de certa forma, né, o desequilíbrio mental. E como não vamos poder nos aprofundar demasiadamente em cada uma dessas neuroses, mas vamos trazer os casos que vão ilustrar, né, do ponto de vista espiritual, esse tipo de relação entre desencarnado e encarnado. Muito bem. Então, eu agradeço a presença de todos, a presença dos internautas, e estamos marcados para a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço.